A tradicional receita econômica, numa visão simplista, de curtíssimo prazo, tem sido clara: para acabar com a pobreza, distribuir renda e gerar empregos, basta fazer a economia crescer. Será isso verdadeiro? Sendo verdadeiro, haverá um ponto de quebra do qual ultrapassar torna-se preocupante e perigoso. Em outras palavras, haverá limites para esse crescimento ou deve o sistema econômico buscar, a todo custo, expandir o crescimento econômico, tendo em vista que urge diminuir o fosso social que caracteriza, por exemplo, uma economia como a brasileira. Antes de se pensar em qualquer modelo de crescimento econômico, as ações dos governantes devem, ou deveriam, repousar, prioritariamente, sobre a existência factual de limites ao crescimento. O fato concreto, real, que não é passível de dúvidas, é que há limites para o crescimento econômico e para o progresso material, e esses passam, inevitavelmente, pela preservação dos recursos naturais e energéticos. Numa situação como a atual em que o nível de consumo tem sido exageradamente inconsequente, os gargalos do crescimento logo se fazem presentes, e as situações sociais e econômicas advindas de um crescimento exagerado e ambientalmente destruidor se tornam a cada dia insustentáveis. O fato é que, uma vez ultrapassados esses gargalos, limites, chegar-se-á a uma situação de total inversão dos ganhos, de crescimento econômico pretensamente capaz de diminuir a desigualdade social. Entraremos, posteriormente, numa situação contraproducente com forte tendência a gerar mais desequilíbrios por conta do excessivo crescimento que não respeitou esses limites, até mesmo porque crescer economicamente não significa, e nunca significou, assegurar, por consequência, qualidade de vida. Metaforicamente, essa situação pode ser ilustrada da seguinte forma: é como encher um copo com água até que este transborde. O excesso, nesse caso, irá gerar desperdício e esse, no ambiente econômico atual de escassez de recursos, produzirá custos na tentativa de recuperar a situação anterior. Portanto, crescer de forma exagerada, sem o devido controle da questão ambiental, é como crescer em área movediça. Não há sustentabilidade. Não há ganho, mas, sim, custos. Outra boa maneira de verificarmos essa situação é atentar-se para a questão do ponto de vista estritamente social. Atualmente, apenas 20% da população mais rica do mundo utilizam 3/4, 75%, dos recursos naturais, numa situação em que metade da população, 3 bilhões, está na pobreza. Henrique Ratner, economista estudioso da questão ambiental, nos afirma que pelo menos 1/3 da população vegeta nos limites de sobrevivência, não tendo acesso à água potável, saneamento, alimentação básica e serviços essenciais como educação e saúde, e isto, apesar da incorporação de centenas de milhões de deserdados como produtores e consumidores na China, em grau menor, na Índia. A desigualdade não para por aí. O caso da água potável é gritante. É sabido que a quantidade de água doce disponível na Terra é de apenas 0,5% do total das águas, incluindo as calotas polares geladas. Devido à urbanização intensa, os desmatamentos e a contaminação por atividades industriais e agrícolas, bases de um crescimento econômico sem limites, mesmo esta pequena quantidade de água está diminuindo, causando a desertificação progressiva da superfície da Terra. O consumo de água, em consequência da urbanização, o crescimento econômico que não encontra fronteiras, dobra a cada 20 anos, mais rapidamente do que o crescimento da população. Se, de acordo com as estatísticas das Organizações das Nações Unidas, ONU, centenas de milhões de pessoas carecem de acesso à água potável, por outro lado, continua o consumo de desperdício, o exagero, do precioso líquido pela parcela dos mais afortunados que podem pagar pelo serviço. Enquanto regiões imensas na África, Ásia e América Latina carecem de recursos hídricos mínimos, nas regiões desenvolvidas, além de excesso de consumo, aumenta a poluição de rios, lagoas e lençóis freáticos e aquíferos subterrâneos, é o crescimento sem limite se fazendo presente, tudo em nome de um suposto crescimento econômico que, reitero, parece não encontrar freios à sua expansão.